Como é bom estar reunido em família. A palavra do Senhor fala que no meio do seu povo, Ele ordena a bênção. Ele traz a bênção. Ele está liberando bênção. Então olha para essa pessoa aí que está do seu lado. Se você estiver em casa, procura alguém e diz: o seu coração vai ser incendiado hoje. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Amém? Irmãos, hoje eu quero ministrar uma palavra que Deus tem queimado ela dentro do meu coração. O tema é fogo gera fogo. Ou seja, o fogo gera o fogo. Ele gera ele mesmo. Nas semanas passadas nós aprendemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E o nosso propósito é específico. O propósito que Deus te deu é diferente do propósito que Deus deu para outra pessoa. Até mesmo para essa pessoa que está do seu lado. Mas como nós podemos ter clareza sobre a vontade de Deus? Como nós podemos ter essa clareza em fazer e estar cumprindo tudo que Deus tem para as nossas vidas? E eu quero ler com você um texto que está lá no livro de Tiago. Nós até lemos esse texto na semana passada. Tiago 5, capítulo 17 e 18 vai falar assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Fala assim: orou com instância. Diga mais uma vez: orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Então, Elias orou para que não chovesse. E Elias orou para que voltasse a chover. Sabe, irmãos, como está a nossa vida de oração? Você já perguntou? Você já se perguntou? Ou você já se examinou essa semana? Como está a minha vida de oração? Porque é através da vida de oração que você terá visão para cumprir a missão que Deus te deu. É através da sua vida de intimidade com o Pai, é através da sua vida de relacionamento com Ele, que Ele vai te dar clareza, que Ele vai te dar visão. Mas você tem se policiado em ser constante nas suas orações? Olha que Paulo fala na carta de Filipenses, capítulo 4, 6, assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ações de graça. Ele está falando assim: olha, vocês não sejam ansiosos por coisa alguma, mas pelo contrário, sejam conhecidos diante de Deus, pelas súplicas, pelas orações, pelas intercessões, pelo mover que você está buscando todo dia. Não seja ansioso por coisa nenhuma. Ou seja, não seja ansioso se você vai comer amanhã, se você vai deixar de comer amanhã. Se você vai vestir amanhã, se você vai deixar de vestir amanhã. Se a conta vence amanhã, ou se venceu hoje. Mas ele está falando assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, seja conhecido diante de Deus as vossas súplicas, as vossas orações. Irmãos, nós precisamos intensificar as nossas orações. Fale assim: eu preciso intensificar as minhas orações. Olha o que a Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 6, do 12 ao 13, vai dizer assim, ó: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Irmãos, Jesus pagava um preço de oração. Jesus pagava um preço, Ele gastava um tempo. Você vai ver nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus saía e ia se retirar para ter o tempo dele de oração com o Pai. Ele saía, se afastava. Em alguns textos você vai ver assim: como de costume, Jesus saía para orar. Como de costume, ele se retirava para buscar a presença do Pai, para estar em oração. E a Bíblia fala que ele passava muitas vezes lá a noite inteira orando. E quando ele voltava, quando ele
saía daquele momento de oração, ele sabia exatamente o que iria fazer. Ele sabia exatamente para onde ele tinha que ir. Ele sabia exatamente quem ele teria que curar, o que ele deveria fazer. Nós estamos intensificando as nossas orações e pedindo clareza para o que nós devemos fazer diante de Deus no dia de hoje, amanhã. Senhor, o que vai acontecer amanhã? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu esteja fazendo? O que o Senhor quer que eu... Como o Senhor quer que eu me comporte? Senhor, aquela situação no trabalho, como eu devo agir? Senhor, esse relacionamento aqui, como eu devo proceder? Senhor, como eu devo conduzir essa questão aqui com os meus filhos, com meu marido? Irmãos, oração tem um custo. Oração tem um preço. Oração, já está falando, nós precisamos orar e ter a ação. E muitas vezes você vai ter que ficar lá naquele lugar, de buscar o Senhor, de perseverar na oração. Nós precisamos buscar esse lugar da perseverança na oração. Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 18, verso 1 e 8, na verdade de 1 a 8. Ele está falando sobre uma parábola aqui. E ele disse assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Fale assim, orar sempre e nunca esmurecer. Mais uma vez, orar sempre e nunca esmurecer. Quantos aqui de nós, talvez um dia já fez uma oração, e essa oração foi atendido rápido, igual um flash? Quantos aqui? Parece que você orou, de repente aconteceu, você diz, já Deus? Já aconteceu? Eu acabei de orar. Agora, quantos aqui já fizeram uma oração e passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e até hoje talvez não foi atendido ainda? Nós precisamos perseverar na oração e não esmurecer. E não esmurecer. E não esmurecer. Olha o que ele continua falando. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Olha que situação. Ele está falando assim, ó, bem que eu não sirvo a Deus nenhum, eu não sirvo a Deus, eu não temo a Deus, então eu vou julgar essa causa dela, porque depois vai que ela fica me importunando. E olha que ele continua falando, e não venha ela a me molestar-me. Então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo, ou seja, esse juiz que não sabe de nada. Olha o que está falando. Olha que situação que ele está dizendo. E ele continua falando, Jesus, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorar em defendê-lo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, fale assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha o que ele está falando. Vocês estão pedindo uma coisa ao Senhor, mas quando o Filho do Homem vier, vocês estarão preparados? Vocês estarão buscando? Você estará naquele lugar de posição? Irmãos, se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos preparados? Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Será que se Jesus viesse agora, o Filho do Homem viesse buscar a sua noiva,
Ele acharia fé sobre a terra? Ele acharia aqueles que estão verdadeiramente guardados? Será que todos nós que estamos aqui iríamos subir? Esses dias eu estava em casa, uns dias para trás, e eu geralmente na noite eu acordo umas 5 vezes ou mais. Eu sempre acordo na noite. Eu sempre acordo. Sempre é normal eu acordar e a gente está dormindo, né? Nada demais. Só que teve um dia que eu acordei, e foi até interessante, porque eu dormi bem e eu acordei, mas estava de madrugada. Mas sabe quando você acorda, e você só consegue abrir o olho, mas seu corpo continua morto na cama? Sem ter reação alguma? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E eu estava com aquela preguiça mesmo assim. E geralmente quando eu acordo, eu sempre levanto rápido. Mas nesse dia foi diferente. Eu levantei, na verdade eu não levantei, eu só acordei. Abri assim os olhos, não via nada, estava um breu no quarto. E quando eu coloco a mão, eu disse, cadê a Yane? E aí eu olhei para a direção do banheiro do nosso quarto, a luz tudo apagada. Olho para o banheiro, olho para o corredor do outro quarto, a luz tudo apagada. A casa estava completamente quieta. Na hora eu comecei, Senhor, eu fiquei. Certeza, Jesus voltou. Na hora eu comecei, Senhor, o que foi que eu fiz de errado, Deus? Eu achei que eu estava indo tão bem, Deus. Irmãos, aí a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o celular aqui, disse, eu vou olhar a notícia. Eu comecei a olhar, não caiu nenhum avião. Aí eu acalmei mais, eu disse, mantenha calma, respira fundo, conta 1, 2, 3. De repente vem a Yane plena, abrindo a porta do quarto. Eu disse, meu amor, você estava onde? Ela estava nos outros banheiros da casa. Eu disse, tudo bem. Mas isso me trouxe um alerta. Eu disse, Senhor, eu preciso estar pronto em todo momento. Em todo e qualquer momento. As minhas orações precisam estar diante de Ti alinhadas. Nós precisamos gastar tempo, irmãos, em oração. A oração que não custa nada, não gera nada. Uma oração que não te custa nada, não vai gerar nada. Agora, uma oração que te custa algo, com certeza vai gerar algo. Uma oração que você está pagando um preço, uma oração que você está batalhando, uma oração que você está guerreando, sabe o que vai acontecer? É como uma fagulha, é como uma pequena chama. Mas essa pequena chama vai botar fogo em toda a floresta. Olha o que fala em Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 a 19, vai falar assim, regozijai-vos sempre. E aí ele fala assim, orai sem cessar. Fala assim, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele fala assim, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Irmãos, talvez você diga assim, não, pastor, nunca apaguei o Espírito, não. Tá, você está fazendo a vontade dele? Como você faz a vontade do Espírito se você não está alinhado com ele, se você não tem relacionamento com ele? Você precisa ter relacionamento para saber o que o outro gosta. Você precisa ter relacionamento para saber o que você tem que fazer, qual é o próximo passo. Você precisa ter intimidade com ele. Ontem eu estava em casa, e eu estava terminando algumas coisas da ministração. E aí terminou, eu disse assim, amor, vou lhe levar para lanchar, e nós vamos comer em casa. E a gente saiu, foi na lanchonete, tudo. Quando eu estava saindo de lá, irmãos, isso já eram umas 11 horas, 11 e pouco. Estava saindo de lá.
eu vejo um senhor, quase da idade do Salles, seus 60, 65 anos, segurando um saco de manga. Pense num saco grande de manga. Eu olhei, vi aquela situação, eu disse, eu vou encostar o carro lá. 11h30 da noite, encostei o carro do lado dele, disse assim, quanto é a manga? Irmãos, manga à noite não é bom. Por que eu fui fazer isso? Era o Espírito que estava direcionando a gente para lá. Era o Espírito que estava nos conduzindo. Ele não tinha uma plaquinha, vendo manga. Ele não estava pedindo a ninguém, ele simplesmente estava parado na calçada. Naquele saco de manga. Parei do lado dele, quanto é a manga? Ele olhou para mim e disse assim, a única coisa que eu queria era comprar uma cesta básica. Aí eu disse assim, então, eu acho que o Espírito me mandou até aqui para fazer isso agora. Nós precisamos estar alinhados com o que o Espírito está nos direcionando, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos apagando o Espírito em não fazendo a vontade, não fazendo o que Ele está nos propondo. Quantas vezes talvez você já parou em um canto e Deus falou, o Espírito te incomodou e disse assim, vai orar por aquela pessoa, fala uma palavra para ela, dá um dinheiro para outra. Na mesma hora você começa a pensar, isso não é de Deus não. Satanás está falando comigo, certeza. Está repreendido, sai. Não é, irmãos. Muitas vezes nós estamos apagando o que Deus quer fazer nas nossas vidas, o que o Espírito está nos direcionando. E como eu consigo alinhar isso? Eu preciso perseverar em oração. Eu preciso perseverar em oração. Perseverar em oração não é fácil. Perseverar em oração não é uma coisa simples. Mas a constância vai fazendo com que você se torne cada vez mais íntimo do Pai. Quanto mais você é constante na oração, quanto mais você é disciplinado na oração, mais você vai se aperfeiçoando, mais você vai criando intimidade. Leonardo Ravenhill fala isso. O homem que peca para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Aquele que está orando não vai viver na prática do pecado. Aquele que está alinhado com as coisas de Deus não vai viver na prática das coisas do mundo. E você sabia que existem orações que Deus não consegue resistir? Que Ele já se quebranta todo. É a continuação do capítulo 18 de Lucas. Jesus está propondo outra parábola. E Ele está falando a mesma coisa praticamente sobre a oração. Mas olha o que Ele diz agora. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Fale assim, há alguns que confiam em si mesmo. Por se considerarem justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Uau! Que homem aplicado! Que homem irrepreensível! Mas ele orava de si para si mesmo. Ele apenas orava de si para si mesmo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim. Ser propício a mim, pecador, Senhor. Ó Deus, ser propício a mim, porque eu sou tão pecador. E olha o que Jesus fala. Digo-vos, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você quer ir para o lugar de humilhação, vá para a oração.
Você quer estar num lugar de humilhação, você precisa estar na oração. Mas você precisa também ter uma postura de intercessor. E dizer, Senhor, nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Eu não consigo nada com a força do meu braço. Eu não consigo nada, Senhor, se for com a minha própria força. Se não for o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Eu sou apenas um pecador, Senhor. A Bíblia fala lá em Salmo 51, que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito, compungido, quebrantado, o Senhor não vai resistir. E nos versículos anteriores ele vai dizer, pois não tem prazer em holocausto. O Senhor não está olhando para o sacrifício que você está lançando. Ele quer ver o seu coração. Ele quer ver a sua entrega. Ele quer ver a sua postura. Ele quer ver a sua atitude de um intercessor. Sabe que muitas vezes as coisas não estão mudando, porque nós não estamos nos posicionando na oração. A Bíblia fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e se humilhar de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e eu vou fazer o quê? Vou sarar essa terra, eu vou sarar a sua terra. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós estamos loteando a terra. Nós estamos loteando a terra e nós colocamos a nossa oração e falamos, Senhor, aqui Deus, olha essa situação. Não, irmãos, o avivamento vem quando cada um de nós nos posicionamos e dizemos, Senhor, nós precisamos mais do Teu fogo. Nós precisamos mais de Ti. Nós precisamos de mais intensidade. Nós precisamos mais. Eu gosto demais dessa frase do Leonardo Ravenhill, que fala assim, ó, quem quiser ter uma vida de oração, precisa ser de aço, pois será atacado por Satanás antes mesmo de começar a tentar atacá-lo, o reino dele. Irmãos, se você quer ter uma vida de oração, você precisa ter uma postura firme. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós nos posicionamos para orar. E aí você começa a oração, Senhor, estou aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é grandioso. Aí você começa a orar. Aí de repente você a sua mente já vai para outro lugar. Aí você já está pensando que eu vou tomar café amanhã. Vixe, acabou o pão, vou ter que passar na padaria. O açúcar faltou. Senhor, obrigado pela minha esposa. Obrigado por isso, obrigado pelo aquilo. Aí você começa a vagar a sua mente, aí começa a ir para a série que você estava assistindo antes. Aí você começa a pensar no trabalho amanhã. E você começa a vagar. Sabe quem é que faz isso, irmãos? O maior interessado é Satanás, que não quer que você se posicione na oração. Porque ele sabe que quando você se posiciona na oração, as coisas vão cair por terra. A estrutura vai ser abalada. Quando você se posiciona na oração, você gera coisas que não existem ainda. Porque você está lá diante do Senhor. E a Bíblia fala que Ele foi que criou todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir a Ele, não duvidando, mas crendo, Ele fará. Vai acontecer. Então, irmãos, é por isso que eu estou falando que só o fogo é capaz de produzir o fogo. Só o fogo produz o fogo. Irmãos, o fogo só vai ser capaz de produzir fogo. Ele não vai ser capaz de produzir gelo. Se tiver um material inflamável perto dele, o que vai acontecer? Vai pegar fogo. Não vai apagar.
Porque ele não vai produzir gelo, pegar fogo. Da mesma forma é Satanás, irmãos. Ele não vai produzir homens santos, mas o Senhor vai. Ele produz homens santos. Ele produz homens que se posicionam. Ele produz homens que têm um caráter irrepreensível, uma postura de adorador. Como Tiago 3 vai falar, olha como uma pequena fagulha põe em brasa tão grande selva. Irmãos, uma pequena fagulha, uma pequena faísca é capaz de colocar em chama uma floresta inteira. Da mesma forma é você. Da mesma forma somos nós. Talvez nós somos apenas uma fagulha. Apenas uma pequena fagulha. Mas nós podemos colocar fogo em tudo que está ao nosso redor. Nós podemos colocar fogo em tudo que está ao nosso redor. É necessário que se levante homens e mulheres de oração. É necessário que se levante homens e mulheres de adoração. É necessário que cada um de nós venhamos a nos levantar e dizer: Senhor, eu quero mais. Senhor, faz a diferença. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero muito mais de Ti. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Irmãos, eu nunca vou esquecer um dia que eu estava orando em casa. Eu tinha feito um propósito com Deus. E eu disse para Deus assim: Senhor, eu acho que foi mais ou menos uns 15 ou 20 dias esse propósito. E eu disse assim: Deus, a hora que eu acordar, a primeira vez que eu acordar à noite, eu vou orar até o amanhecer. E eu acabei de falar antes que que eu acordo 10 vezes durante a noite. Então, irmãos, no dia que eu acordava 4 da manhã, era show de bola. Mas tinha vezes que eu pregava o olho, 15 minutos depois o meu olho estava acordado. E eu disse: eu tenho que orar. E até de manhã. E, irmãos, eu lembro que uma vez eu estava tão cansado, tinha orado a noite inteira. E no dia seguinte, pela manhã, 2 horas depois que eu já estava indo me deitar, eu ia ter aconselhamento com o Gustavo. Lá na minha casa. Já até falei isso já algumas vezes. Eu ia ter aconselhamento com o Gustavo. E eu disse assim: Deus, queria tanto que o Gustavo não viesse hoje. Eu estou tão cansado, mas eu não vou ligar para ele. Mas eu queria tanto. Sabe aquele sussurro que você dá? Só, irmão, que eu tinha passado a noite orando. Irmãos, o Gustavo não foi. Não foi. E eu acordei, era tipo umas 10 horas, 9h30, o discipulado era 7 da manhã com ele. Ele não foi. Eu, como um bom discipulador, né? Aquela coisa: por que você não veio? Liguei para ele: oi, Gustavo, o que aconteceu? Você nem veio para o discipulado. Ô, Naemson, me perdoe. Eu estava indo para o discipulado, mas quando eu já estava quase chegando na esquina da tua casa, um caminhão bateu em mim. E eu fui para a UPA, eu tive que ir para a UPA. Eu desliguei o telefone, eu disse: Senhor, obrigado pela vida dele. São orações perigosas. São orações perigosas. Mas olha uma coisa que é interessante. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de intimidade? Você tem se posicionado? Eu anotei 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa: orar é um sincero desejo da alma, ou seja, é algo que vem de dentro do seu coração. Orar é um sincero desejo do seu coração, do mais íntimo, do mais profundo. É algo que vem. A oração libera, irmãos. Libera a nossa alma, libera tudo, libera o nosso coração de estarmos mais dependentes dele. A oração é o nosso escudo na fé.
Fale assim, a oração é o meu escudo na fé. Quando você ora, você está lá, tomando posse, impondo esse escudo. Você já parou para pensar que você nunca fala mal das pessoas que você ora? Já parou para pensar nisso? Você consegue falar mal por alguém que você ora? A não ser que você esteja pedindo para ela morrer. Mas não sendo isso, irmãos, né, que é aquela coisa do crente vingativo, você jamais vai falar mal de uma pessoa que você está orando. Ao contrário, da sua boca só vai sair bênção, da sua boca você só vai liberar bênção sobre a vida do outro. Porque quando eu estou lá em casa, eu estou orando, eu estou declarando. E eu estou declarando bênção. Então eu não consigo liberar nenhuma palavra contra o meu irmão. Quando nós oramos pelos outros, você está pedindo para que Deus possa gerar algo que muitas vezes ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. A oração torna a nossa alma mais sensível à vontade de Deus. Ou seja, a oração nos deixa mais sensível para o que Deus quer fazer. Eu queria terminar essa ministração, mas antes de terminar eu quero ler um texto com você de Mateus capítulo 6. A partir do verso 6, ele vai falar assim, tu porém, quando orares. Essa quando no original está falando sempre. Ou seja, tu porém, sempre que orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu pai. Fale assim, eu estou orando para o meu pai. Eu estou orando para o meu pai. Eu não estou orando para um estranho, eu não estou orando para um desconhecido. Ele está falando, oras ao teu pai que está em secreto. E aí você diz assim, pastor, mas eu nem quarto tenho. Eu durmo na sala, o meu quarto seja compartilhado. Esse quarto significa um lugar de intimidade, não propriamente um quarto da sua casa. Porque independe se você está dentro ou fora. Você está em intimidade, você está no seu lugar, no seu lugar íntimo. Então, quando você estiver orando, ou sempre que você estiver orando, ora ao teu pai que está em secreto. E olha o que fala, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentis, porque presume pelo seu muito falar, serão ouvidos. Irmãos, você está orando para quem? Para o meu pai, para o seu pai. Então você não precisa fazer um cabeçário, fazer uma liturgia toda para entrar na presença de Deus. Você precisa chegar diante dele e dizer, pai, eu estou aqui. O Senhor está aí? Preciso conversar contigo. Porque é assim que nós nos portamos diante do Senhor. E olha o que ele continua falando. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tens necessidades. Antes que lhe peça, antes que você peça, Ele já sabe do que você precisa. Antes que você fale para Ele do que você necessita, Ele já sabe. Mas Ele está lá. Portanto, vós orais assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Mas, Senhor, vem nos livrar do mal. Vem nos livrar do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Dele é o reino, o poder e a glória.
tudo é dele, tudo é para ele, todas as coisas são dele. Foi ele que criou tudo. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos assim: pastor, eu me posicionei na oração e eu achei que eu ia vencer aquela guerra, e quando eu fui ver, está do mesmo jeito, negativo. Você precisa saber que quando você está enfrentando uma guerra, você não vence a guerra em apenas uma luta. Você vence uma batalha hoje, e amanhã novamente, e amanhã mais uma, e amanhã novamente outra batalha, e amanhã outra, e amanhã outra. E sabe o que vai acontecer? Quando você é perseverante, quando você se posiciona no lugar da oração, você vence a guerra. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus que vence todas as batalhas. Nós precisamos saber, não vai ser fácil. Talvez nem seja rápido. Mas eu vou estar posicionado naquilo que o Senhor quer. Eu vou estar posicionado. O Senhor precisa de homens e mulheres que se levante para orar, que se levante para interceder, que se levante para guerrear, que se levante para os seus quartos, de dia, de noite, de madrugada, de tarde, e orar em todo o tempo. E dizer: Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu não consigo vencer esse pecado, mas eu vou ser constante na oração contigo. Eu vou ser constante. Senhor, me ajuda a vencer essa situação. Me ajuda a vencer esse pecado. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te dar força. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá força. Como o profeta Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas todas sejam arrebatadas, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Em todo tempo eu vou exultar. Eu vou me alegrar nele. Se você está orando e as coisas não estão mudando, continue e persevera. Não está mudando, não está acontecendo, continua, persevera. Ora mais, busca mais. Busca mais. Tudo aquilo que você pedir, e não duvidando, você vai receber. Mas o Senhor necessita de uma geração que se levante. Não uma geração que está deitada em berço esplêndido, que é tudo que Satanás quer. Mas uma geração que se posicione e diz: Senhor, nós precisamos da Tua santidade. Nós precisamos da Tua santidade. Nós precisamos da santidade do Senhor. Como estava lá no sacerdote, santidade ao Senhor é a nossa marca. É a nossa marca. Uns vão vestir Calvin Klein, Ralph Lauren, outros vão vestir Zara. Nós vestimos santidade ao Senhor. É as roupas que nós queremos. É as roupas de justiças. Nós queremos isso, Pai. Nós queremos viver uma vida de integridade, de santidade, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. Meu irmão, se posicione em oração e você vai ver a sua casa sendo mudada. Se posicione em oração, você vai ver a sua filha, a sua família sendo salva. Se posicione em oração e você vai ver o seu emprego mudar. Se posicione em oração e você vai ver um avivamento saindo de dentro de você. Se posicione em oração. Traz à existência aquilo que não acontecia, não tinha ainda. Ele é o grande, o todo poderoso. Ele nos chama para nos levantar como exército e se posicionar.